Bom, no vídeo anterior a gente conseguiu ter uma ideia do que era um gráfico de performance, né? E hoje a gente vai conseguir entender como é que a gente monitora os índices de fadiga e de fitness de cada atleta dentro desse gráfico aí, certo? E como eu falei para vocês anteriormente, a referência para esses gráficos de performance ela é vista através da linha amarela, ou seja, a linha do TSB, Training Stress Balance. Então ela que vai ser ela que vai ditar a nossa referência aí dos números em virtude dos eixos ali que foram criados aí dentro desse gráfico. Lembrando que essa linha ela é o resultado da subtração dos índices de fadiga do atleta pelos índices do fitness dele. Do lado esquerdo do gráfico a gente vai notar aí os valores de TSS, de estresse do atleta. São esses números que estão à esquerda do gráfico. Do lado direito, então a gente vai ter aí os valores da forma, né? E no meio do gráfico a gente tem essa linha de base, que seria o valor de zero da forma. Então, dependendo de onde está essa linha amarela no gráfico, é onde a gente sabe qual que é a atual situação, a atual condição do atleta em determinado momento do treinamento dele. E para a gente conseguir entender melhor esses momentos aí de preparação do atleta, é por isso que foi criada essas zonas de comportamento das linhas de performance, né? Obviamente tudo isso aí, claro, criado diante do entendimento do Training Peaks, né? Joe Fryer e a sua equipe, né? Isso aí é para a gente conseguir entender realmente melhor quais são as condições atuais do atleta em cada momento da preparação dele, certo? Então é isso que a gente vai dissecar agora, essas zonas de comportamento aí das linhas de performance. E nós vamos começar a falar das zonas de comportamento pela zona do meio, que é onde fica em torno da linha base, que é o valor zero da forma, chamada de zona cinza. Se a linha amarela ela tá nessa zona cinza, pessoal, nada de extraordinário está acontecendo no treinamento desse atleta. Ele é tipo um platô de condição do atleta, se ele permanece nessa linha aí. Isso porque os valores da forma giram em torno do zero. Não existe evolução do desempenho do atleta, ele permanecendo nesse momento aí do gráfico. E com a experiência que eu tenho com o treinamento, eu posso afirmar para vocês que a grande maioria dos atletas permanece quase que a maior parte do seu treinamento nessa a zona cinza, né? A zona que nada acontece. Isso aí por várias razões, entre elas, né? O fato de o atleta treinar 2, 3 vezes durante a semana, o fato que ele consegue, entre uma sessão e outra de treino, ele acaba descansando o suficiente para não haver essa evolução. Então, muito espaçamento entre as sessões de treino faz com que aconteça que ele continue nessa zona cinza. Outro fator também que acontece muito em muitos amadores, né, atletas amadores, é o fato de eles não ter uma variação de estímulos no seu treinamento, ou seja, ele não tem um treinamento planejado, então ele sempre sai e faz a mesma coisa no treino dele. Isso aí acaba não mexendo com as intensidades do treinamento, então acaba porque ele faz sempre a mesma coisa, não tem variação nenhuma de estímulo e aí ele entra nesse platô em que nada acontece. Então essa zona ela fica entre os valores da forma entre 10 a menos 10, os valores da linha amarela, como eu expliquei para vocês, certo? Vamos lá então, vamos agora para a zona abaixo dessa cinza, que seria a zona verde. Essa é a zona ótima de treinamento. Ela é o local ideal para a gente permanecer o tempo todo da nossa preparação, quase. É onde a gente pode dizer que é onde a mágica acontece. Porque se a gente consegue permanecer nessa zona verde aí, é onde a gente pode ter certeza que é onde a máxima evolução está acontecendo. Então essa zona verde, ela fica entre os valores da forma entre menos 10 a menos 30, certo? Então quando a gente vê essa linha amarela dentro dessa faixa de valor negativo, significa que realmente você está atingindo o máximo da sua evolução, você está conseguindo gerar estresse suficiente para que promova aquelas adaptações que a gente falou lá naqueles vídeos anteriores. Vamos então
para uma zona acima da zona cinza, que seria a zona azul. Essa seria a chamada zona de descanso. É uma zona que você deverá chegar quando estiver próximo da tua competição. É onde alguns treinadores chamam de tapering, né? Ou seja, a gente treinou o suficiente, a gente acumulou carga suficiente, né? Gerou um estresse, gerou uma fadiga, e agora a gente entra naquela fase de polimento, a fase de estar descansado, né? Para pegar o máximo do nosso desempenho, deixar o teu corpo realmente preparado para a sua prova. E aí, a gente vai ter certeza que a gente vai estar preparado se a nossa linha amarela estiver nesse platô aí dessa zona azul, certo? Então essa realmente é a prova real que um treinador vai ter para saber se o atleta está em condição de fazer a melhor prova da vida dele. E os valores para estar nessa zona azul aí seriam entre mais 10 e mais 30 da forma. Aí acima dessa zona a gente tem a chamada zona de transição, a zona laranja. Geralmente aqui é onde o atleta se encontra quando termina a temporada dele. Quando ele opta por descansar, por entrar no período de férias. Mas às vezes, se o atleta está nesse intervalo dessa zona laranja, pode ser também uma possível lesão que aconteceu dele, né? E realmente alguma coisa fora do planejado. Então, quando de repente sobe no meio de toda uma preparação que não seja aquele período de férias, a gente pode estar aí analisando que provavelmente ele se machucou, algo aconteceu na vida dele, né? Então ele entra nessa zona transicional aí, e então pode ser fácil de identificar, né? Com uma boa conversa a gente consegue identificar esse tipo de comportamento. E aí a gente pode ver isso através dos valores de mais 30 e mais 50 do nosso TSB, da nossa linha de forma aí. E por fim, a gente tem a chamada linha vermelha, né? Ou também chamada de zona de risco. Essa é aquela zona de comportamento que está bem abaixo do nosso gráfico aí. E aí sim, a gente encontra esses valores negativos aí que realmente vão comprometer o nosso rendimento e o nosso corpo, né? Permanecer muito tempo nessa zona significa que ou você vai ter uma lesão, ou provavelmente você está entrando em overtraining, ou vai entrar em overtraining. Existem algumas exceções de alguns atletas fortes, né, que conseguem tolerar bastante essa questão do estresse no organismo, que eles conseguem flertar um pouco com essa zona vermelha. Isso porque eles conseguem ter essa capacidade de tolerar muita carga, né, mas eles conseguem flertar, não permanecer na zona de risco. Então, esses valores dessa zona de comportamento, a zona vermelha, são entre menos 30 e menos 50 da nossa linha amarela, a linha do TSB. Para concluir esse assunto, a gente diz que conseguir ter a capacidade de analisar todas as fases de um atleta, todos os comportamentos que ele está passando de acordo com o planejamento dele, dentro de um só gráfico, realmente isso aqui é ouro, né, para um treinador. Assim como um grande privilégio que a ferramenta do TrainingPeaks ela oferece para a gente, né? E agora que a gente já tem um panorama geral de todo um planejamento que pode ser observado dentro de um gráfico só, como que ocorre essas variações de desempenho dele, essas mudanças dentro das zonas de comportamento e das linhas de performance, a gente pode ir um pouco mais a fundo e começar a analisar as métricas avançadas também que a ferramenta do TrainingPeaks oferece pra gente. Isso vai ser assunto do nosso próximo vídeo aí da série Training Montage. Certo? Então, um grande abraço e até a próxima!